Você já fez alguma coisa não porque queria fazer, mas por pensar na vergonha que ia passar se não fizesse? Você muitas vezes não é movido pela sua vontade, e sim pelo que os outros vão dizer de você. Como aquele negócio que todo mundo já sabia e você resolveu aprender para não ficar por fora e evitar aqueles tipos de comentários. Nossa, você não sabe disso? Em que mundo você vive? E é exatamente esse comportamento de vergonha que vamos explorar no capítulo 6 de Dom Casmurro. E eu sou o Edwin Junk, o explorador de comportamentos nos clássicos e na vida. Afinal de contas, os clássicos falam mais da gente do que a gente pode imaginar. Bentinho, nesse capítulo 6, apresenta um novo personagem, Tio Cosme. Tio Cosme mudou para a casa de Dona Glória depois que ela enviuvou. Ele também já era viúvo, assim como prima Justina, que também era viúva e morava ali. Era a casa dos 3 viúvos. Imagina só o que o povo devia falar dessa situação. Segundo Bentinho, Tio Cosme não gostava muito de trabalhar. Só ia sem vontade, talvez para cumprir rotina e não ficar sem din-din. E fazia somente o necessário. Eu conheço bastante gente assim, viu? Só faz o que é da sua função e olhe lá. Se a sua função é servir o café, ele serve. Agora, se precisar preparar o café, é inconcebível. É humilhação demais. Não sou pago para isso. E o pior é que quem faz isso, muitas vezes, acha que tá certo e não sente um pingo de vergonha. E falando em vergonha, você sabe identificar a expressão da vergonha nas pessoas? Não? Viu? Essa aqui. Tio Cosme era gordo e pesado. Talvez porque naquela época não tivesse as canetinhas mágicas que hoje em dia tem. E nem sei se ele ia querer tomar umas picadinhas. Ele trabalhava no tribunal, na parte criminal. E tinha uma pessoa que colocava e tirava a toga nele. E se você souber quem é esse personagem que colocava e tirava a toga nele, coloca aqui nos comentários que eu vou deixar um coraçãozinho para você. Uma dica, se você assistiu o capítulo anterior, já vai saber. 1, 2, 3. É José Dias, pô, o cara que sabe se fazer necessário. E não era só colocar e tirar a toga, não. Dava uma elogiada ainda. O senhor foi muito bem. É tratamento VIP. E quem não gosta de ser mimado de vez em quando, chegar em casa, tomar um banho, o seu pratinho de comida ali tá pronto. Ou quando alguém vem dar aquela erguida na sua moral, quando você tá um pouquinho para baixo. Ou a clássico das mães: meu filho é lindo. Mãe é mãe. E você acredita. E tio Cosme ia trabalhar montado a cavalo. Mas toda vez era um parto. Um escravo segurava o cavalo para ele e ele colocava um pé no estribo. Levava um tempinho, fazia e não ia. Aí tentava uma segunda vez, não também. E a cada tentativa ele levava ali mais ou menos 1 minuto, refletindo, respirando, para ganhar novas energias e tentar novamente. Até que uma hora ele conseguia. E Bentinho falava que o cavalo parecia sentir todo o peso do mundo. E então partiam para o trabalho de tio Cosme. O engraçado dessa cena é como usamos a imaginação. A ideia que eu tenho dessa cena faz referência ao que eu tenho de bagagem. Eu imagino o pé de pano, personagem do Pica-Pau, com as linguinhas de fora, as perninhas quase arriando,
E um homem gordo chacoalhando, falando, vamos, vamos, vamos. Agora, quer ver que interessante? Para o vídeo agora e coloca nos comentários qual foi essa imagem que você viu do tio Cosme montando no cavalo. Se é igual a minha, provavelmente seja totalmente diferente pelas nossas referências. Só que Bentinho deve ter contado tudo isso do tio Cosme dessa forma caricata para se vingar de um trauma que tio Cosme fez ele passar. Apesar de ser costume na época e de Bentinho ter nascido na roça, ele não sabia montar. E pior, tinha medo. Sabe aquele medo que você tem, mas ninguém compreende? E até dão risada. Tio Cosme colocou Bentinho em cima de um cavalo. A hora que o menino, com 9 anos, viu a toda aquela altura, se desesperou e começou a gritar: mamãe, mamãe! E Dona Glória veio correndo socorrê-lo. Colocou no colo, acalmou o menino. E tio Cosme falou para Dona Glória: um menino desse tamanho, com medo de montar num cavalinho manso. Ela falou: ah, é porque ele não sabe, é só por isso. Mas ele vai precisar aprender, porque se ele se tornar padre, provavelmente terá que andar na zona rural montado a cavalo. E mesmo que antes de se tornar padre, ele possa dar uma floreada por aí. E se ele não souber montar, vai se queixar com você mesmo. E Dona Clara falou: ah, mas eu tenho medo. Percebeu como transfere medo de mãe ou pai para filho? E tio Cosme respondeu: medo? Ora, medo. Aqui vemos a figura da mãe, sempre querendo proteger. E por outro lado, a figura masculina, representando o pai, que tenta ensinar coragem, resiliência, esforço. Teve uma vez que eu li em algum lugar algo que eu concordo a maioria das vezes. A mãe é aquela que protege o filho do mundo. O pai é aquele que prepara o filho para o mundo. E vai ver que é por isso que é mais comum você ver uma criança chorando, brincando com o pai, do que brincando com a mãe. Mas Bentinho disse que aprendeu a cavalgar depois de um tempo, mas disse que menos por vontade do que por vergonha. E aprender algo por vergonha eu aprendi na prática. Certa vez eu fui correr uma mini maratona. Eu achava que eu estava voando, treinando todos os dias. E ainda no aquecimento, eu vi os profissionais se preparando e os caras no aquecimento correndo de costas, corria mais rápido que eu no meu normal rápido. Falei: vixe, isso não vai dar certo não. E vou ter que bolar alguma estratégia sensacional aqui. Começou a corrida e eu disparei na frente. 500 metros já não aguentava respirar. Faltava fôlego, não tinha forças. Tive que sentar na calçada. As pessoas que estavam competindo passavam ali, homens, mulheres, idosos, crianças, e falavam: vamos meu, vamos, você consegue, levanta aí. E eu, por vergonha, levantei e comecei a caminhar. Depois de um tempinho, comecei a dar um trotezinho, mas nada de correr rápido. E nesse meio tempo tinham passado por mim um senhor com seu neto de 8 a 10 anos de idade. E faltando 1 quilômetro para acabar a prova, eu vi que eles estavam ainda na minha frente, mas mais próximo. Falei: ah, não, é questão de honra. Eu tenho que passar, é muita humilhação perder para eles. Eu, meninão novo, nem a pau. Dei tudo de mim, consegui chegar antes deles na linha de chegada e desabei. Fiquei no chão. Tudo por imaginar o que as pessoas pensariam de mim. E as pessoas não estavam nem aí.
Só estavam lá para se divertir. Mas essa parte de fazer as coisas mais por vergonha é perigoso. Você acaba não vivendo a sua vida. Você acaba vivendo de acordo com o que os outros vão pensar. Como se você precisasse se adaptar o tempo todo. Não só viver, mas reagir. Agora me responde uma coisinha aqui. Você está vivendo com base na sua vontade ou vivendo o que os outros acham que você deve viver? Te vejo no próximo capítulo do Só de Zóio.